Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Graças a Deus, que bênção estarmos aqui na casa do Senhor em mais essa oportunidade. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos rapidamente fazer aqui uma leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Glórias a Jesus, que coisa boa é estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Colossenses capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 21. Se os irmãos até puderem projetar para nós aqui, eu até agradeço. Eu acho que a minha versão aqui vai estar um pouco diferente da dos irmãos. Colossenses capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 21. Amém? Irmãos, vamos fazer o seguinte nessa leitura, para ficar uma leitura bem dinâmica, tá? O versículo 18, eu quero pedir que os irmãos, tá? Os irmãos façam essa leitura. E o versículo 19, somente as irmãs façam essa leitura. Olha aí, tá aí, os irmãos já colocaram aí na projeção. Olha aí que bênção, né? Os irmãos, vamos lá, no 3, tá? 1, 2, 3. Vós, mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Amém. Olha, vocês viram assim que eles falaram com a voz assim imponente, vocês perceberam, irmãs? Agora as irmãs do 19. Vai lá, pode passar, irmão. As irmãs, no 3. 1, 2, 3. Vós, maridos, amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vocês estão vendo, varões? Glória, foi mais fraco, não foi, pastor? Glória a Deus. Agora, irmãos, no versículo 20, os irmãos e as irmãs podem fazer a leitura junto, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E agora, né, não tem muitos jovens aqui, mas os jovens, adolescentes que estão presentes aqui vão fazer a leitura do 21, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém. Podem tomar o assento, meus irmãos. Pronto, Deus já falou com todo mundo. Vamos para casa, né? Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês. Ter a oportunidade, né, de voltar aqui a esta casa de oração. Desde já quero agradecer a Deus por isso. Agradecer ao meu amigo Barreto. Eu sempre chamo ele de Barretão, né? É uma bênção. Muito obrigado pelo convite. Agradecer também ao pastor desta igreja, pastor Alberto, que com certeza concedeu, né, a permissão para que nós pudéssemos estar aqui. Pastor Alberto, tive a oportunidade de conhecê-lo quando nem pensava em morar em Campinas ainda, né? Pastor Alberto esteve lá nos confins da terra pregando a palavra, né? Conheci ele em uma convenção lá no Acre. Ele foi lá, ele era um dos pregadores daquela convenção e pude conhecê-lo ali. E olha que Deus fez, né? Hoje estou aqui em Campinas. Isso é só Deus que faz, né, irmãos? É Deus que trabalha, é Deus que opera nas nossas vidas, e é uma alegria, né, poder rever os pastores aqui, companheiros, né, que estivemos aí durante uma temporada também congregando aqui, adorando o Senhor aqui nesse lugar, rever muitos amigos. Estava até comentando também com o Barreto aqui, muitos irmãos, né, novatos, né, para mim pelo menos, né, que não estavam aqui congregando ainda quando estávamos aqui. Isso é bênção de Deus. Essa é a obra de Deus, irmãos, ela é dinâmica, a igreja ela é assim, né? Deus sempre vai trabalhando, vai operando no meio do seu povo, pessoas vão, pessoas vêm, novas pessoas são alcançadas, e a obra de Deus não para, glória a Deus. Meus irmãos, fizemos aqui esta leitura. Paulo, ele escreve e começa a admoestar, começa a aconselhar. Ele começa aconselhando as mulheres, falando a respeito da sujeição. Depois ele começa aconselhando os maridos, né, para que amem as suas esposas. E também ele começa falando também com os filhos, para que sejam obedientes. E aí ele encerra falando com os pais, né, que não venham provocar a ira dos seus filhos.
E nós iremos tratar um pouco, eu tenho certeza que quem me antecedeu aqui já foi muito bem, né, em suas colocações. Deus usou os servos do Senhor que estiveram aqui para trazer a palavra, e tenho certeza que a igreja já foi e será ainda muito edificada através de tudo aquilo que vai ser falado aqui, também pelos irmãos que terão oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus. Família, irmãos. Esse tema é um tema muito importante, e eu louvo a Deus pela igreja assumir essa responsabilidade, despertar os nossos líderes para que venham falar mais nesse assunto, porque a família, meus irmãos, ela é de uma importância muito grande. A igreja, ela é constituída de famílias, a sociedade, ela é constituída de famílias. E quando a família não vai bem, quando a família está doente, consequentemente a igreja está doente, a sociedade está doente. A família, meus irmãos, ela foi instituída pelo Senhor. Nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, a gente vê Deus criando o homem e a mulher, macho e fêmea. Deus criando o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus também estabelece um princípio, que ele diz assim, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A família, meus irmãos, ela foi idealizada pelo Senhor, e nós sabemos muito bem que Deus, ele faz tudo muito bom, Deus faz tudo perfeito, mas nós temos um inimigo, nós temos um adversário, que trabalha constantemente para querer trazer, meus irmãos, prejuízo, para querer prejudicar a família, para querer desestruturar a família. E nós precisamos, como igreja, estar atentos. Então, meus amados, a família, ela é idealizada pelo Senhor. E Paulo começa falando com as mulheres, depois ele fala com os maridos, depois ele fala também lá no final com os filhos. Mas eu quero trazer aqui os irmãos algo muito interessante. O que nós conhecemos como família é aquilo que nós chamamos da criação de Deus. Eu já vi o pastor Zé Carlos falando sobre família sacerdotal, mas eu quero dizer que a família, ela é uma família patriarcal. Deus, quando cria a família, Deus coloca o homem como cabeça sobre a família. Deus coloca o homem em uma condição de poder sobre a sua família. E o que é uma família patriarcal? Uma família patriarcal, meus amados irmãos, é a família cujo domínio social está centralizado no homem, está centralizado no masculino. E nós estamos vivendo dias, e é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui nessa noite, que esta família patriarcal, ela tem sofrido muitos ataques. E através desta palavra eu irei trazer alguns aspectos, irei ampliar a visão dos irmãos a respeito de alguns ataques que a família tem sofrido nos nossos dias. Na família patriarcal, a imagem do homem, ela deve ser do pai, do mestre, ela deve ser uma imagem de líder. Provérbios é muito conhecido da igreja, 22:6, diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque ainda quando esse menino for grande, ele não se desviará desse caminho. Claro que a mãe tem um papel também, juntamente com o pai, de ensinar, mas nós como pais, meus amados irmãos, como homens, nós precisamos assumir essa responsabilidade de ser o principal mestre em meio à nossa casa, em meio à nossa família, e sermos ainda o sacerdote do nosso lar. E muitas vezes, em muitas famílias, meus amados irmãos, o pai, o homem, o patriarca, ele tem transferido esta responsabilidade para outras pessoas. E nós precisamos, meus amados irmãos, assumir esta responsabilidade. Dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos muitos pais que foram um exemplo de liderança, um exemplo de sacerdote dentro do seu lar. Tem um pai que me chama muito a atenção, que é Abraão. Abraão, os irmãos sabem muito bem que ele tinha uma promessa de Deus. Quanto a isso, os irmãos sabem muito bem.
Mas um dia Deus vem para Abraão e fala: olha, Abraão, hoje é dia de sacrifício, e esse sacrifício hoje é um sacrifício diferente. Lembra do Isaac que eu te dei? Lembro, Senhor, é esse Isaac que eu quero como sacrifício. E aí a Bíblia fala que Abraão, imagina, irmãos, como que não estava o coração de Abraão naquele momento. Mas a Bíblia fala que Abraão vai com o menino, deixa os seus servos no meio do caminho e fala: olha, eu vou juntamente com o menino sacrificar. E quando eu leio esta passagem ali em Gênesis, no capítulo 22, algo me chama muito a atenção. Que de repente Isaac vira para o seu pai e fala: papai, eu estou vendo que o fogo e a lenha nós trouxemos, mas o cordeiro do holocausto, onde está? Aí você me pergunta: mas pastor Disseu, o que isso tem a ver com família? Tem muita coisa a ver com família, e eu vou te explicar. Isaac, quando faz essa indagação ao seu pai, fala: pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas o cordeiro do holocausto, onde está? Isso significa que Abraão já havia sido um mestre para o seu filho, porque Isaac, mesmo sendo jovem, ele já conhecia a liturgia do culto, ele já conhecia os elementos que envolviam sacrifício. E isso, meus irmãos, pesa sobre nós esta responsabilidade, que nós precisamos transmitir. Nós como pais, como sacerdotes, como homem, como líder da casa e da família, nós precisamos transmitir esses valores. Muitas vezes nós queremos só transmitir valores materiais, físicos, humanos, mas nós precisamos transmitir também os valores espirituais para a nossa família. E de repente, Isaac faz essa pergunta para o seu pai: olha, fogo está aqui, lenha está aqui, mas o cordeiro onde está? E o restante da história os irmãos conhecem muito bem. Então, a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Abraão, ele era um pai, ele era um líder, mas ele também era um sacerdote, um mestre dentro da sua casa. Ele também era um exemplo, porque muitas vezes nós só falamos, e é como a gente costuma dizer, falar até papagaio fala, mas o exemplo, ele é algo que fala muito mais forte. Às vezes nós trabalhamos como pais para deixar uma herança para os nossos filhos, mas muito mais do que uma herança, a necessidade de deixarmos um legado para os nossos filhos. Quando meu pai foi levado pelo Senhor, uma das coisas que eu falei no culto fúnebre foi isso, que meu pai estava indo, mas eu tinha plena consciência que ele havia deixado um legado para nós, porque herança, meus amados irmãos, é o que nós deixamos para a nossa família, a respeito de coisas materiais. Agora, legado é o que nós deixamos nas pessoas, é diferente. Presta bem atenção, herança é o que você deixa de forma material para as pessoas. Agora, legado é o que você transmite, é o que você deixa nas pessoas. E nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Nós conhecemos também um outro homem, um outro personagem que chama muito a minha atenção. Foi um homem que Deus falou com ele: olha, Noé, vai chover, constrói a arca. A história os irmãos também já conhecem muito bem. E para muitos, Noé não foi um pregador tão bem sucedido, mas eu digo para vocês que Noé foi um pregador bem sucedido, porque ele salvou a sua casa. A Bíblia fala que quando a porta da arca se fecha, quem estava com Noé era a sua família. E eu quero dizer para você que igreja e que ministério, às vezes nós queremos, a gente começa em Jerusalém, quer ir para a Judéia, quer ir para Samaria, quer ir até para os confins da terra, e às vezes a gente tem se esquecido da nossa casa, a gente às vezes se esquece, meus amados irmãos, da nossa família, que é o bem mais precioso que o Senhor nos entregou. E é por isso que estamos aqui. É por isso que vocês estão aqui, a igreja do Nova Europa, neste mês, toda quinta-feira, falando sobre esse tema família, que é um tema tão importante e tão maravilhoso. Nós como pais precisamos ter as diretrizes definidas, bem definidas para a nossa família, e se posicionar, meus amados irmãos, porque não levantar a nossa bandeira.
A Bíblia fala, meus irmãos, também de um homem, está lá em Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 15. O povo estava lá sempre granjeando em dois pensamentos, mas Josué se posiciona como um pai, como um líder e como um sacerdote da sua casa. Ele diz: olha, vocês, se quiserem servir aos outros deuses, podem servir, mas aleluia, olha o que ele fala: eu e a minha casa, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E você, meu amado irmão e minha amada irmã que está aqui, o Senhor tem te entregado uma família, o Senhor tem te entregado filhos, o Senhor te deu uma esposa, o Senhor te deu um esposo, aleluia, para que através desta família, muitas outras famílias venham ser abençoadas, para que através da tua casa, da tua família, muitas outras famílias venham ser alcançadas, aleluia, glória a Deus. Como eu já falei, meus amados irmãos, a família ela é a base da sociedade, e o adversário sabe que se uma família está doente, consequentemente a igreja vai estar doente também. Nós estamos vivendo o dia que as coisas estão de pernas para o ar, mas quando a gente vai analisar de uma forma mais profunda, irmãos, nós conseguimos compreender que muito do que nós vivemos hoje, muito do que a gente vê acontecer lá fora, e às vezes até aqui dentro, é porque o inimigo tem conseguido entrar em meio a muitas famílias, causando muitos transtornos, trazendo muitos problemas, e a família patriarcal, ela tem sofrido muitos ataques nos nossos dias. Um dos primeiros ataques, meus amados irmãos, o inimigo tem tentado desconstruir esta família patriarcal, e ele tem trabalhado em um aspecto, irmãos, abra a sua mente, eu procuro, irmãos, sempre analisar o que está acontecendo nos nossos dias. Eu procuro sempre, meus irmãos, ter uma visão muito contemporânea das coisas, para compreender o que Deus está fazendo, e também o que o adversário das nossas almas está fazendo contra as nossas vidas. E um dos pontos que o inimigo tem trabalhado hoje, meus amados irmãos, para enfraquecer a família, ele tem trabalhado o que eu chamo de desconstrução da masculinidade. Você acredita que nós estamos vivendo esses dias? A família patriarcal, ela tinha um homem como um centro, como um alfa, como um macho. Mas hoje o inimigo tem trabalhado em muitas vertentes para desconstruir, meus amados irmãos, essa masculinidade. Hoje estão precisando aí, até fazer eventos, para quê? Para o camarada aprender a ser homem. Vocês viram o que está rolando por aí na internet? Os camaradas vão fazer e participar de um evento para aprender a ser homem. Isso nós entendemos, meus amados irmãos, que Satanás tem trabalhado de uma forma muito grande, atacando os homens. Para quê? Para que os homens sejam uma geração de homens frágeis. Nós está se levantando uma geração em muitos lugares que os homens são frágeis, são sensíveis. Não sei se os irmãos conseguem perceber isso, mas nós estamos vivendo esses dias, meus amados irmãos. Hoje, até mesmo quando a gente vai para o lado da moda, eu sempre gosto de citar esse exemplo, eu às vezes tenho dificuldade. Quando eu chego para comprar uma calça, eu digo, tem calça para homem aí? Por quê? Porque você vai comprar uma calça, irmão, eles querem vender as calças para você apertada aqui, assim, aquela coisa toda apertadinha. Por quê, irmãos? Porque até a moda, até as pessoas que lideram aí a questão da moda, são pessoas que têm esse tipo de ideologia, que têm esse tipo de pensamento, e muita coisa hoje, meus amados irmãos, está sendo direcionada para quê? Para nos enfraquecer, para que nós não tenhamos mais palavra de autoridade no meio da nossa casa, no meio da nossa família, e nos tornemos uma geração de homens frágeis. Porque quanto mais frágil você é uma pessoa debilitada, você é uma pessoa carente, mas e muitas vezes isso chega até no seio da igreja, se nós não vigiarmos. Aí a gente se transforma naquele tipo de crente frágil, problemático, que não tem forças para batalhar, que não tem forças para lutar, que não tem forças para combater um bom combate. Aleluia, glória a Deus. Outro aspecto, meus irmãos, que tem
sido algo muito presente nos nossos dias, é o que nós chamamos de influência cultural. Hoje nós estamos vivendo em meio a dias em que nós não podemos generalizar, mas muita coisa do que está chegando diante de nós, em termos de cultura, são valores que nós chamamos de valores distorcidos. A cultura atual, ela promove, meus amados irmãos, valores que se contradizem totalmente com os princípios bíblicos. Totalmente com os princípios bíblicos. Por exemplo, nós estamos vivendo um dia em que as pessoas falam, tudo é relativo. Não existe mais verdade absoluta. Esse negócio de Bíblia não é verdade. Esse negócio de Deus não é verdade. Esse negócio de santificação não é verdade. Até mesmo a família patriarcal, que foi criação de Deus, como um homem, uma mulher e a sua prole, não é verdade. E a família tem sido veementemente atacada por esse tipo de princípio, meus amados irmãos. Eu sei que essa é uma palavra um pouco, assim, dependendo do lugar que você vai pregar, você nem pode tocar muito nesses assuntos. Mas é uma realidade, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo nos nossos dias. E isso tem atingido todas as esferas das famílias. Outro ponto que tem sido trabalhado de forma muito grande por essa influência cultural é até a questão da sexualização precoce. Você não imagina o que os nossos jovens têm enfrentado dentro das universidades, o que os nossos jovens têm enfrentado dentro da escola. Por quê? Porque, irmãos, há uma antecipação desse tipo de assunto. Hoje, nós estamos vivendo em dias que eu gosto de chamar de modismos. Cheio de modismos. O que é um modismo? O modismo, ele faz aquilo que é certo parecer errado. E ele faz aquilo que é errado parecer certo. E nós estamos vivendo exatamente esses dias. Porque quando você vai lá para fora, as pessoas dizem que não tem problema. Você tem que se envolver sexualmente. Você tem que ter vários parceiros para aí você decidir o que você quer na sua vida. Hoje, nós estamos enfrentando uma problemática até em relação à questão do gênero. A Bíblia fala que Deus formou macho e fêmea, mas esses princípios que estão sendo pregados aí fora diz que isso não existe, que isso não é uma verdade absoluta. Mas pastor, por que o senhor está falando essas coisas? Porque, meus amados irmãos, nós como igreja, nós como pai de famílias, nós precisamos fechar todas as brechas, porque o inimigo também deseja colocar essas coisas dentro da nossa casa e em meio à nossa família. Porque nós ainda estamos aqui neste mundo, meus irmãos. O Senhor não veio nos buscar ainda, e nós precisamos fechar, meus amados, todas as brechas, para que o inimigo não venha entrar. Então, esse movimento cultural, esses valores que estão sendo pregados aí de forma distorcida, meus amados irmãos, são totalmente contrários aos princípios que estão dentro da palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele já diz o contrário: olha, não se conformeis com este mundo, não se conformem com o que está acontecendo, não sigam aquilo que a maioria está dizendo, não vão de acordo com a manada, não se conformem com este mundo, mas transformem este mundo pela renovação do entendimento de vocês, para que vocês experimentem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Aleluia! Não permita que essas coisas venham entrar na tua casa, na tua família, que essas coisas venham atingir os seus filhos. Porque, meus amados, um outro ponto crucial: muitas vezes o adversário sabe que ele não vai conseguir me atingir, que ele não vai conseguir atingir você, e muitas vezes ele vai querer atingir a corda do seu coração. Qual que é a corda do seu coração? O seu filho, a sua filha, aquele que Deus te deu, aquele que Deus te entregou. E os nossos filhos, como nunca, igreja, os nossos filhos, como nunca, têm sido tão atacados. Hoje, meus irmãos, antigamente o negócio era meio que disfarçado. A gente fala, era meio que incubado por debaixo do pano. Mas hoje, meus amados irmãos, as coisas estão escancaradas. Hoje as coisas estão diante dos nossos olhos.
Por exemplo, meus amados irmãos, nós vivemos essa problemática da ideologia de gênero. Você vai conversar com a pessoa diz, olha, eu sou, e começa a falar um monte de sigla para você que você não entende nem o que é aquilo. A pessoa fala, eu sou binário, eu sou não binário, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu vi algo outro dia, meus irmãos, que me deixou chocado. Tem pessoas agora que não se consideram nem humanos, elas se consideram animais. E um camarada, ele estava com o outro como se fosse um bichinho de estimação do outro, como se fosse um pet da outra pessoa. Por quê? Porque ele é um homem, mas na verdade ele é um cachorro, mas ele nasceu no corpo de um homem. Meus irmãos, olha para essas coisas, isso é coisa maligna, meus amados irmãos. Nós vemos o quanto que o adversário tem trabalhado na mente das pessoas para distorcer tudo aquilo que Deus fez com propósito, porque tudo que Deus faz com propósito. Tudo que Deus faz de forma maravilhosa e perfeita, mas o adversário nesses últimos dias, ele tem trabalhado muito forte, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo, aleluia. Em breve a trombeta vai tocar. E o adversário não tem medido esforços, ele trabalha de dia e de noite, sem férias, para tentar atingir a nossa casa, a nossa família. Outro ponto, meus amados irmãos, é o ataque à disciplina. Tem sido pregado para as nossas crianças que não há necessidade de disciplina. E isso, irmãos, vai plantando no coração das crianças o quê? Que as crianças, elas vão crescendo indisciplinadas. A nossa geração, por exemplo, antes, quando saía, a gente sempre chegava para o pai, bênção pai, não era assim? Bênção mãe, bênção pai, bênção mãe, e aquilo agradava o nosso coração em ser abençoado pelo nosso pai. Isso, irmãos, é um princípio bíblico. A gente vê o que acontece com Esaú e com Jacó, o quanto que a bênção de um pai é importante para um filho. Mas essas ideologias têm pregado que isso não existe, é um verdadeiro ataque à disciplina. Ensinam muitas vezes os filhos a crescerem desrespeitando os seus pais. E essa influência, meus amados irmãos, ela vem de diversas maneiras. Ela tem vindo através do cinema, através da literatura, através da música, através da própria internet, por caminhos que você nem imagina. Mas nós precisamos, aleluia, estar atentos, meus amados irmãos. Precisamos estar atentos para blindar. E isso tem pregado aos nossos jovens e às nossas crianças que não há necessidade nenhuma de honrar o seu pai. Aí a gente vê, meus amados irmãos, como é um princípio, é contrário ao que está nas Escrituras. Êxodo capítulo 20, versículo 12, nós encontramos o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz, honrará o teu pai e a tua mãe. Honre o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Eu sempre falo para o Guilherme, quer viver muito? Seja um bom filho. Quer viver bastante? Seja um bom filho. Ouve o seu pai, ouve a sua mãe, ouve os mais velhos. Hoje muitos filhos, quando vão falar com ei aí véia, vão falar com o pai e com a mãe hoje sem respeito nenhum. O pai fala para não ir, o filho vai. O pai fala para o filho não fazer, o filho não faz. E muitas famílias, até família de crentes, estão vivendo, meus amados irmãos, dessa maneira. Então, meus irmãos, isso tudo nós temos vivenciado nos nossos dias. São ataques ferozes e às vezes, igreja, até ataques sutis do adversário. E a gente na nossa correria, todos nós corremos no nosso dia a dia. É trabalho, são muitos afazeres. E às vezes nós não percebemos que o inimigo está ali cirandando a nossa casa, cirandando ali a nossa família, em busca de uma brecha para que ele entre e ele cause destruição. Eu já vou partir para o encerramento, meus amados irmãos. Um outro aspecto que o inimigo tem trabalhado muito forte e atacado as famílias, ele tem tirado algo crucial no meio da família, no meio do casal, entre pais e filhos, é o que nós chamamos de comunicação. Meus irmãos, nós vivemos a era da comunicação.
Hoje nós conseguimos conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo em questão de segundos. Hoje, se você quer conversar com alguém, você faz uma chamada de vídeo e está tudo bem, e você conversa em tempo real. Em tempos que nós conversamos com pessoas do outro lado do mundo, muitas vezes nós não conseguimos nos comunicar dentro da nossa própria casa. E o inimigo, muitas vezes, para poder destruir, ele começa a dividir. É isso que ele começa a fazer. E aí não há, meus amados irmãos, mais comunicação entre o casal. E aí, meu bem, como é que foi o seu dia? E aí, meu amor, como é que foi o seu dia? E muitas vezes os casais chegam em casa, cada um pega o seu aparelho celular, não tem conversa, não tem um momento de carinho, não tem um momento de amor, não tem, o inimigo tem tirado isso das famílias. E muitas vezes os filhos têm crescido, meus amados, com professores. Nós precisamos sentar, meus amados, e ensinar os nossos filhos, porque se os nossos filhos não se comunicarem conosco, eles vão se comunicar com quem está lá fora. A comunicação, meus amados, já para encerrar, uma comunicação para ser efetiva, ela precisa, irmãos, eu separei 3 vertentes aqui. A comunicação, em primeiro ponto, de uma família, ela precisa ser uma comunicação aberta. Os nossos filhos, eles precisam se sentir à vontade para conversar conosco. Porque se eles não se sentirem à vontade para conversar conosco, eles vão tomar conselho lá fora. E aí entra no que o Salmo 1 diz. O Salmo 1 diz que para a gente ser abençoado, de forma alguma, nós devemos tomar conselho dos ímpios. E muitas vezes isso pode acontecer, porque não está havendo, meus amados irmãos, essa comunicação. Eu já cheguei a perguntar para o meu filho, como é que você acha, o que é que você acha de mim como seu pai? O que é que você acha de mim, qual que nota que você dá, observando eu como esposo? E aí, irmão, chega em casa e faz essa com seu filho hoje. Se o seu filho tem uma comunicação aberta com você, você pode se surpreender. Porque aí ele vai falar e você vai dizer, meu Deus, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar e muito. Porque muitas vezes a gente tem a nossa visão, e na nossa visão nós somos perfeitos. Mas quem está do nosso lado nos olhando, irmãos, consegue nos avaliar às vezes melhor do que nós mesmos. Então, irmãos, o primeiro aspecto, a comunicação, ela precisa ser uma comunicação aberta. Ela precisa ser uma comunicação. Teve um caso que aconteceu lá em casa recentemente. Guilherme tem 14 anos. E ele nos chamou para conversar a respeito de algo particular dele. E eu saí daquela conversa maravilhado, porque eu falei, meu filho, muito obrigado. Você tem um amigo, você tem uma amiga aqui. Nós somos seus pais, pode confiar em nós. O que você quiser, chega, fala, conversa, não precisa procurar ninguém lá fora. Nós não vamos criticar você, nós não vamos menosprezar você, mas nós vamos te aconselhar de acordo com a palavra. Isso é extremamente saudável. Isso fecha brechas, meus amados irmãos. A comunicação, meus irmãos, ela precisa ser uma comunicação amorosa. Muitas vezes a gente só se comunica com os nossos filhos para criticar. A gente só se comunica muitas vezes quando é na hora de puxar a orelha. E isso muitas vezes nós abrimos brecha, nós na verdade colocamos uma distância entre nós e os nossos filhos. Meus amados, vamos ficar de pé, nós já vamos encerrar. A comunicação, ela precisa ser uma comunicação amorosa. Irmãos, nós precisamos ministrar a palavra de bênção sobre a nossa casa. Nós precisamos ministrar a palavra de bênção sobre a nossa família. Muitas vezes, irmãos, eu tenho um costume, eu me levanto pela madrugada, e os meus filhos estão dormindo, eu vou lá no quarto e eu imponho as mãos sobre eles, e eu ministro a bênção de Deus sobre a vida deles. Meu filho, eu te abençoo, e eu falo quando eles estão acordados, nós abençoamos, você vai ser uma bênção, Deus vai te usar na terra, você vai ser um grande servo de Deus. Nós temos que ministrar a bênção de Deus sobre a nossa família. O Senhor tem te levantado como sacerdote na tua casa, no teu lar.
E aquilo que sai da tua boca tem um poder muito grande. E muitos pais só têm a comunicação da crítica. Ah, você não vai ser nada. E se você continuar desse jeito, você não vai prestar. E é crítica por cima de crítica. Mas também entregue amor. Quando for para puxar a orelha, a gente tem que puxar com amor e com sabedoria. Mas ministre também a bênção de Deus sobre a tua casa e a tua família. Último ponto. A comunicação precisa ser uma comunicação honesta. A comunicação honesta é uma comunicação clara. É uma comunicação sem desvios. É uma comunicação sem o objetivo de se beneficiar. Tem que ser uma comunicação, meus amados irmãos, que vai trazer honestidade. Errei. Falei o que não era para falar, falei. Me excedi. Esse tipo de comunicação precisa existir no meio da família. Meus amados irmãos, como eu falei, a nossa família, ela tem sofrido muitos ataques do adversário. Mas o Senhor tem te levantado, tem me levantado, tem nos levantado e tem colocado no coração da liderança da igreja. Este propósito da família não é à toa. É porque o desejo de Deus, meus irmãos, é que venhamos ter cada dia mais conhecimento e graça para blindar a nossa família, para blindar a nossa casa. E eu já vou passar aqui, mas eu quero orar com você. E a oração que eu irei fazer é uma oração simples. E esta oração é uma oração onde nós iremos pedir mais graça de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor continue ampliando, meus amados irmãos, a nossa visão, para que nós venhamos enxergar aquilo que está acontecendo, a forma como o inimigo tem tentado atingir a nossa família. Vamos fechar os nossos olhos, meus amados irmãos, e vamos orar juntos aqui para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te glorificamos, te bendizemos. Nós estamos diante da tua palavra, que é pura, que é verdadeira, que é eficaz e que é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Pai, o inimigo tem tentado trabalhar em meio à família, tem tentado colocar o esposo contra a esposa, tem tentado colocar os filhos contra os pais, tem tentado, meu Deus, trazer desordem a tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu devido lugar. Mas nós oramos nessa noite, Pai. Nós clamamos a Ti por graça e misericórdia. Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Amplia a nossa visão, meu Deus. Nos levanta como sacerdotes dentro do nosso lar. Nos reveste de graça, de autoridade, meu Deus, para que o inimigo não venha atingir a nossa casa, para que o inimigo não venha atingir a nossa família, para que em meio à nossa casa, a nossa família, através de nós, vidas venham ser grandemente abençoadas e alcançadas pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus nós oramos, te glorificamos, Pai, e te agradecemos, meu Deus. Amém.